Os objetivos deste módulo são entender como se define um problema para a política. Quais são as perguntas-chave que podem orientar a caracterização do problema de forma a sensibilizar diferentes grupos interessados no problema? E, por fim, que evidência pode ser usada para apoiar a caracterização do problema? Este módulo, assim como os seguintes, estão especialmente relacionados com a etapa do processo de formulação de políticas de identificar as necessidades de uso de evidência. Como mostra o slide, essa etapa inclui a definição, identificação ou caracterização do problema, a caracterização de opções para abordar ou enfrentar o problema identificado e as considerações a respeito da implementação dessas opções. Para avançar na caracterização de um problema relevante para a política de saúde, as seguintes perguntas podem ser úteis para guiar a discussão. A primeira delas é qual é o problema e como ele se originou e chegou a chamar nossa atenção. A segunda pergunta é como o problema pode ser descrito e quais as consequências das diferentes formas de descrever o problema. A terceira pergunta diz respeito à sua magnitude. Quão grande é o problema? E, por fim, a investigação sobre as causas do problema. O ponto de partida é uma descrição de como o problema se originou e chamou a nossa atenção. Muitas vezes, isso requer interações e análises sucessivas que permitam uma melhor descrição do problema. Não é raro que os problemas em nível de sistemas de saúde estejam pouco explícitos quando inicialmente chamam a nossa atenção. Muitas vezes, mais que o problema, o que nos chama a atenção é a solução ou diagnóstico. Antes de identificar opções apropriadas, portanto, é necessário dedicar algum tempo para descrever o problema de maneira consistente. As interações com tomadores de decisão e com outros grupos de interesse podem ser importantes para se estar mais seguro a respeito da identificação de um problema real, concreto. Alternativamente, também pode ser útil reconhecer as incertezas acerca do problema, a fim de facilitar o processo de discussão. Saber como um problema chamou a nossa atenção pode ajudar tanto a torná-lo mais explícito, como estimar o quanto de atenção ele realmente merece. Um problema pode chamar a nossa atenção de diversas maneiras. Por um evento específico, como, por exemplo, uma morte evitável amplamente publicada nos meios de comunicação. Uma mudança de um indicador, a falta de progresso ou de sucesso no alcance de uma meta pré-estabelecida, como, por exemplo, no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Mas também pode chamar nossa atenção através da mobilização de grupos específicos de interesse, do descontentamento público, do consenso político. Um evento político como, por exemplo, a nomeação de um novo ministro da Saúde com um interesse especial em um tema em particular, mas também pressões dos doadores ou agências internacionais ou processos de definição de prioridades. Algumas fontes de informação são úteis para o processo de descrição do problema e de como ele chamou a nossa atenção. Entre estas fontes estão os informantes ou pessoas-chave, documentos de política ou relatórios institucionais, reportagens difundidas nos meios de comunicação e, no caso da definição de prioridades, os relatórios dos processos que foram utilizados com esta finalidade.
A segunda pergunta, útil para a descrição do problema, está relacionada a como ele tem sido encarado ou descrito por diferentes grupos e quais são as consequências destas descrições diversas. Dependendo de como um problema é descrito, as opções para abordá-lo ou a importância que se dá aos diferentes grupos de interesse pode variar. Pensar como o problema tem sido descrito implica em abordá-lo sob diferentes perspectivas e identificar as maneiras mais adequadas de enfrentá-lo. Para facilitar esse processo, é importante considerar como o problema chamou a nossa atenção, quais são os indicadores e comparações disponíveis e quais as potenciais causas do problema. Isso pode incluir entrevistas e discussões com diferentes grupos de interesse em um processo interativo que permita ampliar a explicitude na descrição do problema. Um exemplo de diferentes formas de descrever um problema, no caso, substituição de tarefas, está apresentada neste slide. Provavelmente, estas diferentes formas de descrever o problema repercutem sobre a maneira que os diferentes grupos de interesse veem as opções para enfrentá-lo. Portanto, a descrição do problema pode levar a diferentes opções para sua abordagem. A terceira pergunta a considerar para a descrição do problema é o quão grande é o problema. Dependendo dos termos em que o problema foi descrito, diferentes indicadores podem ser usados para estimar sua magnitude. O problema pode ter sido descrito como um fator de risco ou uma enfermidade, ou como um problema relacionado aos serviços ou programas que utilizam formas de abordar esse fator de risco ou enfermidade. Ou ainda como mecanismos do sistema de saúde, de governança, financiamento ou de entrega de serviços, que sustentam a implementação desses serviços ou programas. Ou, finalmente, pode ser descrito como problemas na implementação de programas ou de ações já em curso, devido a barreiras que não foram consideradas na sua formulação em diferentes níveis, do nível individual ao nível organizacional. As fontes de informação para estabelecer a magnitude do problema podem incluir pesquisas de natureza epidemiológica ou informação rotineiramente coletada nos sistemas e serviços de saúde, no caso dos fatores de risco ou de enfermidades. A informação coletada rotineiramente e estudos sobre o acesso, qualidade e gastos em serviços de saúde, para o caso de programas e serviços, também pode ser utilizada. No caso dos mecanismos do sistema de saúde e problemas de implementação, as fontes de informação são altamente variáveis e muitas vezes é difícil encontrar informação específica acerca destes aspectos. No entanto, podem-se utilizar documentos governamentais, usualmente não publicados, informação coletada pelo próprio governo ou por uma agência em seu nome, ou estudos que descrevam ou analisem os mecanismos do sistema de saúde ou suas estratégias de implementação. As comparações implícitas ou explícitas também são uma fonte de informação para determinar a magnitude de um problema. Alguns dos tipos de comparações úteis incluem comparações com metas, como a dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio para a mortalidade infantil e materna. Comparações no tempo, como, por exemplo, a prevalência de um fator de risco. Comparações entre regiões de um país,
como as variações no acesso ou utilização de serviços, e comparações com outros países similares, como as diferenças nas taxas de mortalidade específicas. Igualmente ao caso dos indicadores, é possível utilizar a informação publicada ou não para alcançar uma melhor descrição das comparações que estão informando a respeito da magnitude do problema. A quarta e última pergunta que pode ser útil para a descrição do problema diz respeito às causas do problema. A identificação e seleção de opções apropriadas para enfrentar um problema deve ser guiada por um entendimento de suas causas. Isso também permitirá uma melhor delimitação e descrição do problema. As causas dos problemas de sistemas de saúde são complexas, incertas e não necessariamente lineares. A melhor maneira de referir-se a elas pode ser como fatores associados. Também é possível reduzir a incerteza a respeito de potenciais causas dos problemas em sistemas de saúde. No entanto, é necessário e importante deixar claro quais são as áreas de incerteza sobre as quais não é possível reduzir. Dentre as estratégias que podem ser utilizadas para tornar evidentes as causas dos problemas, está o uso de marcos de referência mais ou menos amplos. Chuva de ideias também é uma estratégia bastante útil. E a revisão da evidência científica relevante, além de entrevistas com informantes-chave. Um marco de referência amplo, que pode ser de grande ajuda, inclui avaliar se o problema é devido a questões relacionadas com os mecanismos que o sistema de saúde usa para financiar, governar ou entregar serviços de saúde, ou a implementação das políticas existentes. Os diferentes mecanismos são definidos neste slide e apresentam um marco conceitual que será utilizado nos próximos módulos. Por exemplo, um problema pode ser descrito inicialmente como relacionado com mecanismos de entrega de serviços. Falta de profissionais em áreas rurais, por exemplo. A causa dessa escassez pode estar relacionada a problemas no mecanismo de financiamento, ou seja, como se paga os profissionais de saúde. Mas também pode estar relacionado a mecanismos de governança do sistema, como, por exemplo, o licenciamento para diferentes tipos de profissionais no desempenho de tarefas específicas. Marcos de referência mais específicos podem facilitar a consideração mais detalhada das potenciais causas de alguns problemas. Por exemplo, um marco de referência relacionado com os recursos humanos em saúde pode ser usado para pensar sistematicamente sobre as causas dos problemas que levam à carência de profissionais de saúde, sua má distribuição, falhas no seu desempenho ou na sua eficiência e considerar potenciais soluções para estes problemas. No entanto, é preciso considerar que não há uma maneira simples de buscar esse tipo de marco de referência. E, geralmente, a maneira mais fácil de fazê-lo é entrar em contato com especialistas na área específica. Outras fontes incluem a que são apresentadas neste slide. A chuva de ideias ou pensamento criativo também pode ser útil e pode ser utilizado com diferentes níveis de estruturação. É desejável que se incluam diferentes perspectivas e pessoas com um conhecimento amplo do sistema de saúde para evitar visões particulares ou reducionistas. Habitualmente, se trata de um processo interativo que se pode iniciar
apresentando hipóteses a respeito das potenciais causas do problema, seguido de busca de informação que apoiem ou refutem estas hipóteses, e logo depois, uma nova discussão acerca das causas, considerando a informação encontrada. Outras fontes de informação para apoiar ou refutar uma hipótese pode advir dos sistemas rotineiros de informação. Estudos locais ou estudos internacionais, mesmo quando realizados em outros contextos, também podem ser úteis quando se trata de problemas similares, além dos informantes-chave. É importante ressaltar que se deve evitar a realização deste processo de maneira rápida ou superficial, para evitar inadvertidamente o enfoque sobre um problema que não é importante ou que não é percebido como importante pelos grupos de interesse. E, ao final, considerar soluções inapropriadas ao problema. A discussão com base em um rascunho inicial da descrição do problema com os grupos de interesse envolvidos pode ajudar a checar se os aspectos-chave estão incluídos e evitar as consequências indesejáveis descritas anteriormente.